Boa tarde e muito bem-vindos ao nosso webinar de hoje. O meu nome é Susana Atalaia, eu sou Learning and Development Manager na Formação de Executivos da Nova SBE e hoje tenho o prazer de moderar o nosso webinar de hoje sobre reputação em tempos de crise. Gostaria de relembrar que esta iniciativa faz parte da nossa campanha Role to Play, que tem como objetivo partilhar conhecimento e experiência dos nossos docentes, parceiros e líderes de mercado com a comunidade. Gostaria de vos apresentar algumas questões técnicas. Nós agora acabamos de partilhar convosco uma poll com algumas questões. Vamos depois utilizar as vossas respostas para dinamizar a nossa conversa com as nossas convidadas. Se tiverem alguma questão que queiram colocar, poderão fazê-lo no Zoom Bar em baixo, no botão do Q&A, que depois no final teremos cerca de 5 a 10 minutos para responder às vossas questões. Gostava agora de lançar o tema de hoje. O tema de hoje é sobre reputação em tempos de crise. E numa perspectiva de employer branding, isto significa uma marca de empregadora. Marca empregadora é esta que tem como função comunicar com os seus colaboradores e com os seus stakeholders e fazer com que eles se sintam envolvidos e sintam-se a par de tudo o que se passa. Neste sentido, as empresas têm tido reações muito diferentes, tiveram um impacto económico, todas sem exceção. As pessoas tiveram que ir trabalhar para casa, tiveram que mudar a sua forma de trabalhar, as empresas tiveram que proporcionar ferramentas para que isto pudesse acontecer. A transformação digital foi de tal maneira acelerada que entrou pela casa de todos nós. Neste contexto, gostaria de dizer que, no fundo, fazer uma reflexão e dizer tudo o que as empresas fazem e fizeram até agora e vão fazer agora vai marcar a reputação das marcas. E isto é um tema que nós queremos levantar aqui e para isso eu gostaria de apresentar as nossas convidadas. Sónia Nunes, com um percurso muito longo em consultoria de gestão de talento e atualmente diretora de recursos humanos da Mercer. Bem-vinda. E Carla Rocha, a nossa convidada também, especialista em comunicação organizacional, consultora, faz consultoria também, tem uma grande experiência de mais de 30 anos de rádio e é autora de 2 livros e vários artigos publicados sobre comunicação. Sónia, contigo primeiro, quais são os teus contributos para este webinar de hoje? Bom, como referiste, eu tenho aqui já algum percurso feito em consultoria e estes temas têm vindo a ser trabalhados com aqueles que eram os meus clientes, mas o que eu hoje quero partilhar é a experiência que vivi na Mercer, na gestão desta crise, porque tive o privilégio de viver os princípios que eu sempre defendi e trabalhei fora e tive o privilégio de trabalhar aqui na Mercer. Por isso, no fundo, é partilhar o que nós fizemos e os princípios que eu acredito que são aqueles que nos devem nortear num momento destes. Carla, e tu, quais serão os teus contributos neste webinar? Bem, no meu caso, vou mais ao detalhe, vou mais à técnica do storytelling como ferramenta de comunicação estratégica que nós podemos acionar, mas para isso temos que ter a técnica, não é? Porque há muito esta resistência nas organizações de que as histórias não pertencem ali e, por outro lado, quando essa resistência é ultrapassada, ok, então como é que eu faço isso? Portanto, eu gostava de partilhar, acima de tudo, um método que eu desenhei. Eu sou formadora na área da comunicação e este método torna mais simples o processo de contar uma história, de recolher o material que vai dar lugar a uma história, de perceber qual é o propósito da história, categorizar e depois no final aplicar. Portanto, é basicamente este o contributo que quero deixar aqui hoje. Muito bem. Vamos passar então à nossa primeira questão. No contexto em que as condições básicas como a saúde, a vida, a sustentabilidade financeira estão em risco, há tempo, e Sónia, dirijo essa pergunta a ti, há tempo para pensar em cultura, há tempo para pensar em employer brand? Sim, tem que haver tempo e ainda bem que estamos todos de acordo, ou a maior parte de nós está de acordo também, de acordo com os resultados da audiência, em que
mais de 60% concorda que temos sempre que nos preocupar com a reputação, porque a reputação, na verdade, é uma consequência de tudo aquilo que nós fazemos e dizemos. E por isso ela está inevitavelmente presente, porque o mercado e os nossos colaboradores vão criar uma percepção com base nas decisões que nós tomamos. E a cultura, quando é forte e quando é clara, ela emerge naturalmente. Nós não temos que pensar nela como se fosse uma coisa externa. Ela está lá. Quando nós acreditamos vivamente nos valores que defendemos, eles ajudam-nos a tomar decisões. São eles que nos orientam para tomar essas decisões. E no caso da Mercer, nós temos um princípio muito, muito presente, muito vivo, que é economia com empatia, não é? Gerir negócio pensando nas pessoas sempre. E por isso o nosso foco é tão evidente que são as pessoas. Obviamente, quando surgiu esta crise, a nossa prioridade foi cuidar, foi proteger. E isto também para ser coerente com todas as mensagens que temos vindo a passar ao longo deste tempo. Por isso, é proteger e cuidar, nós tivemos que tomar decisões de forma muito imediata. E aqui a agilidade, não é? A rapidez com que se tomam estas decisões são mesmo muito, muito importantes. É muito importante ser ágil. E a primeira grande decisão foi: vamos todos trabalhar para casa. Não é? Vamos proteger as nossas pessoas e vamos trabalhar remotamente. Obviamente que tínhamos as condições para o fazer, tecnologicamente, e muito antes da decisão oficial do confinamento, nós já estávamos todos a trabalhar em casa. Depois também houve uma decisão muito, muito clara, que é ok, não vamos recrutar e não vamos renovar contratos com temporários, porque obviamente também temos que nos preocupar com a sustentabilidade financeira, mas não vamos despedir ninguém. Mesmo havendo motivos para isso, ninguém é despedido nesta fase. Ninguém perde benefícios. Os horários e o tempo de trabalho têm que ser ajustados às necessidades de cada um. Por isso houve aqui uma série de medidas para que as pessoas de facto não tivessem que se preocupar excessivamente em temas tão básicos como a sua saúde, como cumprir um horário rígido, que não faz sentido nenhum num contexto destes. Por isso, o que é que isto tudo tem a ver com reputação? Tem tudo, não é? Porque as empresas hoje são caixas transparentes e tudo aquilo que nós fazemos cá dentro reflete-se lá fora. E nós sabemos que os nossos colaboradores são os maiores embaixadores da nossa marca. Por isso, tenho a certeza absoluta que todas as decisões que foram tomadas e que os nossos colaboradores já reconheceram como muito importantes vai refletir-se na força da marca e na nossa reputação, como é óbvio. E Carla, como comunicam as empresas numa altura destas? Numa altura destas, não sei se todas comunicam assim, mas o tom deveria ser um tom de cuidado. Primeiro as pessoas, depois os negócios, porque as pessoas vão acabar por salvar o negócio se forem bem tratadas. E como disseste no início, e a Sónia sublinhou, a maneira como tratarmos as pessoas nesta altura, e daí a necessidade da empatia, do cuidado, vai ser lembrado muito para lá desta crise. Portanto, é um momento decisivo para as lideranças, que no fundo estão a descobrir, se calhar, novas formas de fazer. Eu costumo dizer nas formações que damos que um líder não é só um gestor, um líder é um coach, é um terapeuta, é um amigo, tem que ter aqui uma sensibilidade muito grande. E o tom da comunicação neste momento que é de crise ou de incerteza, e a incerteza vai perdurar durante muito tempo, deve ser um tom realista, não é? Os factos, em contexto de crise nós queremos factos, mas deve ser um tom construtivo, positivo. O mundo não vai fechar, não é? Portanto, ter muita atenção, muito foco, a questão da empatia, do ouvir, do testar o que é que as pessoas estão a sentir, o ficar atento para depois agir sobre e tomar medidas sobre aquilo que é reportado é extremamente importante. Depois, a partir daí, e na questão que levantaste logo no início, se há tempo, não é? Ou se estamos só preocupados com aquilo que é a base. A comunicação é o reflexo daquilo que fazemos, não é? Como dizia a Sónia muito bem, então, se nós estamos a fazer isto, por que não comunicar? E internamente, se for bem comunicado, envolvido num storytelling. E atenção que eu não gostava que se ficasse aqui com a ideia de storytelling é uma coisa altamente complexa, pertence a Hollywood ou aos departamentos de marketing. Não é nada disso. Todos nós, se tivermos, por exemplo, se uma organização tiver a história bem contada daquilo que está a ser feito por parte das lideranças, obviamente a história vai disseminar-se naturalmente, de boca em boca, vai ser assim quase um rastilho que vai dar lugar a uma imagem
do que aquela empresa fez naquele momento. Mas não só, eu não acredito só no storytelling para usar nesta fase e co-criar histórias nesta fase. Eu acredito que é importante também as organizações resgatarem histórias do passado nesta altura, porque essas histórias do passado, de desafios que superaram, ainda que sejam completamente diferentes deste que estamos a viver, que é inédito, mas resgatar histórias de desafios, incluir na comunicação interna, nos discursos dos líderes, é importante para passar aqueles mantras de espera lá, nós já passámos por situações idênticas, nós já fomos desafiados, nós superámos, nós estamos aqui, já passámos por isto e por isto. É uma forma de motivar, não é? E em contexto de crise, em contexto de incerteza que estamos a viver, é importante apaziguar. E, na minha opinião, as histórias ajudam a apaziguar, na minha opinião, e há estudos científicos, atenção, comprovam isto. Reduzem o stress, levam as pessoas a ficar ligadas, e atenção, nós estamos quase todos em trabalho remoto ainda, e vamos se calhar continuar durante algum tempo, e o remoto, a cultura organizacional, a ligação que eu posso ter com a empresa é mais frágil. Quando estamos em casa, a nossa mente vagueia, podemos achar ou pôr em causa o nosso contributo para a empresa, desvincular um pouco da cultura, do que se está a passar ali, e é determinante não deixar que isso aconteça, e as histórias têm um papel importante aí. Ok. Sim, hoje em dia estamos todos vulneráveis, não são só as estruturas das empresas, mas também as pessoas, não é? E haver histórias faz com que as pessoas se aproximem, não é? E trabalhem em conjunto. Outra pergunta, Sónia. Na medida em que um momento tão disruptivo como este pode fortalecer a cultura de uma marca ou de uma organização, mas também pode fragilizar. Podes partilhar qual é que é a tua experiência na Mercer? Sim, pode fragilizar se de facto não houver estes cuidados que a Carla também estava a dizer, mas também pode sair claramente mais reforçada. E é isso que, honestamente, eu sinto, porque obviamente a Mercer tem uma série de ferramentas para auscultar o engagement das pessoas e fazemos com regularidade. E os resultados que nós estamos a obter neste momento, porque também temos monitorizado de perto a forma como as pessoas estão a percepcionar, a forma como a Mercer está a gerir a situação, o feedback é ainda mais positivo. Já tínhamos um nível de engagement bastante interessante, mas o tipo de feedback que nos estão a dar agora é ainda mais positivo do que em situações normais. E eu acho que isto tem a ver com aquilo que se diz, não é? Normalmente, que é nos momentos difíceis que nós vemos o caráter das pessoas e que percebemos de que fibra e matéria que as pessoas são feitas, e isso também é verdade para as organizações. É nos momentos maus, nos momentos duros, que nós percebemos quem temos e o tipo de organização em que trabalhamos. E a Carla estava a apontar este ponto importante da comunicação. Nós temos que estar próximos das pessoas e a comunicação é um grande elo de conexão. E a forma como nós comunicamos ao longo deste período teve que ser muito regular, não é? Porque nós estávamos todos em casa, não é? Como uma colega dizia, nós de repente de 2 escritórios, Lisboa e Porto, passamos a 500, na verdade. Nós somos cerca de 500 escritórios, mini escritórios. Por isso nós tínhamos que criar aqui mecanismos de manter as pessoas conectadas e de reforçar a cultura de proximidade, informalidade, que caracteriza a nossa cultura. Não podíamos perder isso. Então a comunicação foi organizada em 4 grandes eixos: uma comunicação mais corporativa, institucional, para clarificar o nosso posicionamento enquanto entidade organizacional e sobretudo explicar o racional por trás das grandes decisões que foram tomadas. Depois um eixo mais operacional, porque passamos a trabalhar de forma diferente e era necessário explicar às pessoas essa nova forma de trabalhar e quais é que eram as prioridades do momento. Depois uma linha mais pedagógica e educativa para dar recursos, ferramentas às pessoas para lidarem com os desafios do dia-a-dia, como é que tu trabalhas em casa com crianças, como é que organizas o teu tempo, mindfulness, alimentação saudável, não é? Porque houve uma série de outras necessidades que surgiram novas e era importante também darmos esse apoio às pessoas. E uma última vertente mais social, mais humana, que teve como objetivo criar momentos mais informais. E nós fizemos festas, fazíamos sunsets à sexta-feira, fizemos o último, porque agora com o desconfinamento e com o regresso ao escritório já não tem a mesma pertinência, mas gostamos tanto que se calhar vamos manter. Mas no fundo foi criar um mosaico de momentos felizes
para que as pessoas também consigam construir uma narrativa positiva deste confinamento. E por isso foi estratégico, foi pensado toda esta comunicação nestas vertentes e de facto o feedback foi muito positivo, por isso eu acredito mesmo que temos. Tenho aqui uma questão que eu vou colocar agora, porque tem a ver tudo com aquilo que tu estás a dizer. Surgiu aqui uma questão que é como é que lidaram, ou se é que tiveram estes casos na vossa empresa, com pessoas sem condições de teletrabalho? Sim, nós não tivemos pessoas, porque felizmente era aquilo que dizia, tínhamos a sorte de ter aqui uma infraestrutura, obviamente que tivemos problemas, pessoas com acessos muito difíceis à rede e que isto teve um impacto significativo na qualidade do seu trabalho, mas também tivemos uma equipa, um pequeno grupo de pessoas que se manteve no escritório, porque não conseguíamos assegurar a qualidade em termos de atendimento ao cliente, porque usavam um sistema que depois nas internets caseiras não era tão fácil. E elas ficaram no escritório. Tivemos a criar condições também no escritório para que as pessoas se sentissem seguras. Mas sim, nem sempre nós conseguimos assegurar que as pessoas trabalhem remotamente. Agora, não podendo, então temos que ver o que é preciso assegurar nos espaços de trabalho para que as pessoas se sintam seguras. E aí tivemos o apoio da Direção-Geral de Saúde, das autoridades locais, que nos disponibilizaram imensa informação, fizeram um trabalho extraordinário. Carla, que histórias é que podem surgir deste contexto? A Sónia, o material, eu gosto de tratar as histórias como, primeiro temos assim um bolo como se fosse um barro, não é? Que depois acaba por ser moldado. Este barro que a Sónia lançou agora, que é toda esta informação de como trataram as pessoas, do que fizeram, isto é material para criarmos uma história. Portanto, se agora enverdássemos aqui pelo método, portanto, nós tivemos a Sónia a dizer como é que a Mercer lidou com isto tudo, como é que as pessoas se sentiram. Portanto, nós poderíamos agora começar aqui a organizar. Eu acredito que esta é a primeira fase do método, é o recolher material. E há aqui muito material bom que podem usar depois em discursos, mas também na comunicação interna, podem usar interna ou externamente. Depois vem a parte em que tentamos organizar. Então, isto que eu tenho aqui, isto que nos aconteceu, e atenção que eu gostava de reforçar um ponto, que é o ponto da autenticidade, que eu ainda hoje, eu dou formação em storytelling há, não sei, 5 anos, talvez, 6, e ainda hoje me perguntam em formação, mas as histórias têm que ser verdade? Ou eu posso inventar? Eu posso dizer, aconteceu com o meu primo, mas eu digo que aconteceu comigo. Eu, por amor de Deus, então, mas se nós queremos comunicar aquilo que fazemos, não podemos comunicar aquilo que não fizemos e não vamos inventar. Então, pegando neste barro, este material que a Sónia nos está a dar, ou outra empresa qualquer, vamos tentar perceber se aquilo que pode sair dali, que tipo de histórias é que podem sair dali. E eu acredito que há 3 tipos, basicamente, no mundo corporativo. Histórias pessoais, que são ótimas para reforçar o caráter de um líder perante as suas equipas. Histórias que vão à infância, que vão às pessoas que nós conhecemos, que vão a momentos de conflito e de alguma forma de superação na nossa vida. Mas não têm que ser histórias muito emocionais. Histórias pessoais. O segundo tipo são histórias de produto ou serviço. Como é que aquele produto nasceu? Muitas vezes, se houvesse uma interação mais regular e mais estratégica entre quem desenvolve o produto e quem depois tem de comunicar, nós íamos ter com certeza histórias muito mais brilhantes do que temos hoje em dia nas organizações. E depois, histórias de alinhamento. Ora, isto que a Sónia nos está a relatar, para mim, encaixa-se nesta categoria. São histórias que alinham as equipas. Com o quê? Com a missão, com os valores, com o que é que estamos aqui a fazer, quem somos nós. São histórias de alinhamento, mas que também, a última análise, podemos usar na família, entendem? Estamos a falar numa perspectiva organizacional, mas levado para uma família também é passível de se aplicar. Portanto, este é o O do método. O C é construir. E uma história tem que ter uma sequência. Como é que era antes? O que é que aconteceu? O que é que mudou? Portanto, e claramente, as pessoas que trabalham na Mercer não são as mesmas, porque passaram por uma pandemia e, essencialmente, passaram pela forma como a Mercer lidou com a situação e como as tratou. Portanto, como é que era antes, o que é que aconteceu e o que é que mudou? Há uma série de elementos que as histórias devem ter para se tornarem mais ricas. Uma pessoa, um momento concreto em que algo acontece,
detalhe para tornar vívidas essas imagens. As histórias contam-se através de cenas, não é de PowerPoints, nem de bullet points. Então precisamos desses momentos mais visuais, dessas cenas. Eu estava no escritório, o que é que aconteceu concretamente? Quem é que estava? Precisamos descrever. As histórias precisam de emoção. Como é que nos sentimos? De que forma é que às vezes há uma montanha russa de emoções, ou não, mas é importante reforçar como é que nos sentimos. E depois uma lição aprendida. As histórias ensinam-nos algo, e ainda um encontro aqui da Paul. De onde vem o poder das histórias? Há aqui quem diz 20% encerram aprendizagens e lições para o futuro. Sem dúvida, dão um propósito, sem dúvida. Eu acho que todas estas hipóteses que nós propusemos aqui neste questionário estão corretas. Elas complementam-se. De onde as histórias vêm são situações reais com as quais nos identificamos, portanto têm que ser autênticas, verdadeiras, encerram aprendizagens e lições para o futuro, sem dúvida, e corporizam as mensagens e as palavras em algo concreto. O credo ou a missão de uma empresa, os valores, não são para estar na parede, são para ser materializados. E as histórias são, no fundo, a comunicação dessa materialização. Portanto, no método passamos pelo R, que é recolher, o O, que é organizar, o C, que é construir, o H, que é humanizar, é encontrar a verdade universal, e finalmente o A, que é aplicar. E nesta última fase é importante que haja um compromisso. Quando é que vai contar essas histórias? De que forma é que vai contar essas histórias na sua organização? Porque eu conheço muita gente que aprende a técnica, mas que depois não arrisca. E principalmente em contexto de liderança, que eu preciso de comunicar oralmente, incluir histórias nos meus discursos, é preciso dar um passo em frente e arriscar mais. A exposição, não é, Carla? Sim, a vulnerabilidade, porque as histórias de alguma forma têm uma certa vulnerabilidade, mas nós podemos escolher estrategicamente quão vulneráveis é que queremos mostrar. Lá está, estamos a falar de storytelling estratégico, portanto, se é estratégico, nós podemos decidir o que é que eu vou contar e como. Sim, esse é um tema muito rico, não é? Da vulnerabilidade e fazer a ligação com a reputação. Porque as pessoas associam muitas vezes a vulnerabilidade à fragilidade e às vezes essa vulnerabilidade pode nos dar força porque tem esse lado humano que as pessoas também valorizam muito. Sim, concordo. E se nós pensarmos em alguns casos de sucesso de empresas que passaram por períodos de crise, depois a forma como superaram essa crise, não é? Desiludiram os clientes, foi com frontalidade e com o dizer, atenção, nós erramos. Carla, tens aqui uma questão que eu acho que agora que levantaste a tua última frase, tenho aqui uma questão que é, para lá da experiência da Mercer, que feedback é que nós temos do comportamento das maiores empresas portuguesas durante a crise e a forma como trataram os seus trabalhadores? Conseguimos fazer aqui um scope? Sim, não sei. Sónia, vou deixar para ti. Bem, nós tivemos reações completamente distintas, não é? E falando em reputação, obviamente que quem cuidou das pessoas de facto ganhou essa força porque as pessoas viam o que é que acontecia na sua família, nos vizinhos, não é? Com os seus amigos, e nem todas tiveram esse cuidado. Por isso não tenho nenhum estudo para vos dizer quais é que mas nós vivemos neste mercado, nós na própria rede pessoal conseguimos identificar uma série de situações em que esse cuidado não esteve lá e que obviamente fragilizou a reputação das empresas. E por isso isto que seja também uma aprendizagem para o futuro. O que é que eu poderia ter feito diferente na gestão desta crise para que as pessoas agora pudessem estar comigo, porque muitas não estão, e houve aqui inclusive processos de ruptura emocional porque não se sentiram bem tratadas, não é? Na Mercer vocês usam histórias quando falam? Usamos histórias e usamos histórias internamente e também com os nossos clientes quando trabalhamos este tema da cultura. Inclusive temos o conceito da Evolution Story, que é, no fundo, a narrativa que nós queremos contar às pessoas para elas ficarem a compreender o movimento que têm que fazer do ponto A ao ponto B. Normalmente, quando trabalhamos estes temas é porque as organizações querem evoluir num determinado sentido e é muito importante haver aqui uma narrativa que as pessoas percebam e com que se identifiquem
para que tenham vontade de mudar. E obviamente que o storytelling é depois uma das técnicas usadas, não é, para reforçar este movimento que está a acontecer nas organizações. Mas é uma narrativa feita antes, não é, Carla? Que também é possível, ou seja, as histórias, podemos usar as histórias de situações que já aconteceram e pensar estrategicamente onde é que as vamos usar para passar que mensagem, mas também podemos construir proativamente uma narrativa que nos ajuda então a contar aquilo que nós queremos que aconteça no futuro naquela organização. Sim, sem dúvida. Isto que nós estamos a viver, e pegando na história da Mercer, isto que está a acontecer e aquilo que a Mercer fez para que as pessoas se sentissem integradas, valorizadas, parte da organização e uma peça fundamental para passarmos por isto, daqui, se calhar já, obviamente, dá este sentido de união, não é? Mas depois da crise, se calhar numa nova crise, relembrar este momento, relembrar esta união, esta capacidade ágil de ir para casa e de repente esta preocupação pelas pessoas, é para contar e recontar. Deveria ser. Eu acredito numa coisa, o storytelling devia fazer parte devia ser uma estratégia, devia ser como um team building que nós fazemos ocasionalmente, reunir pessoas numa sala e encontrar estes eventos. As histórias são detalhe, encontrar estes eventos que podem materializar aquilo que são os valores da empresa, a cultura da empresa. Eu vou dar um exemplo do trabalho que faço, é o detalhe. Imaginem, há um laboratório que tem na parede, o paciente é mais do que um número. A ideia é mais ou menos esta: cada paciente deve ser tratado como único. A pergunta que eu faço é: em que momento da vida deste laboratório, ou em que momento da vida daquele líder é que ele assistiu a isso? Onde é que ele assistiu a isso, materializado, em que situação concreta? E foi curioso, porque quando fiz este trabalho com esta líder em particular, isto leva a um trabalho, por isso é que a primeira fase é recolher, e é altamente terapêutica, porque nós ficamos a pensar quando é que aconteceu, e lembramos-nos de coisas tão valiosas. Então ela relatou o telefonema de uma farmacêutica, era uma criança com cancro, tinha o tratamento, estava a acabar, e a farmacêutica não conseguiu dizer a tempo que o medicamento tinha que estar lá daqui a alguns dias. Então, quando viu, o tratamento estava a terminar, e ligou muito aflita para o laboratório a pedir se era possível terem um medicamento no máximo no dia a seguir, na manhã seguinte. E esta líder desta empresa pensou durante 10 segundos, e o que ela fez foi solicitar à equipa de distribuição que mandasse um carro, não no dia a seguir, mas no próprio dia, independentemente dos custos. E a criança, nesse dia, ao fim de 4 horas, tinha lá o medicamento. A farmacêutica ligou a agradecer, porque não é uma atitude habitual, não é? É prolongar, esperar, a ver se tem mais para mandar. E esta história é contada... pode ser contada externamente, porque de facto materializa o valor de um princípio da organização, mas internamente também tem para as equipas, há aquela noção de, para eles é normal, sim, nós fazemos isso. Não é normal, porque a percepção que as pessoas têm lá fora é de que não é normal. Nós estamos a fazer a milha extra, nós estamos a fazer mais do que aquilo que é pedido. Portanto, eu vejo as histórias assim, muito como o detalhe: ok, está bem, dizem isso, fazem isso, mas onde é que isso está? Então vamos à procura do momento concreto e vamos construir a história a partir daí. Uma pessoa, um momento concreto, emoção, detalhe, lição aprendida, são elementos que devem estar presentes. Mas é um trabalho de dias, ok? Este trabalho é sem laboratório de comunicação, laboratório de storytelling. Não é uma coisa que saia assim. Ao fim de um tempo, depois de trabalhar a técnica, pode sair mais assim ou menos assim, mas é trabalhado, não é estrategicamente pensado. O que nós comunicamos deve ser pensado, mas sempre com base na autenticidade e na verdade. Isto leva-me aqui a outra questão, que é, na fase de recolha da informação, para construir a história, se os factos forem menos positivos, como é que se pode transformar a mensagem em algo motivacional? Como é que podemos inspirar? Então, se são menos positivos, mas o que é que saiu daí? O que é que nós aprendemos? Não é? O que é que sai daí? Essa aprendizagem, as histórias implicam conflito, e as histórias mais poderosas, não vou mentir, a ciência explica também, são as negativas, aquelas em que houve sofrimento. Se não houver sofrimento, se correr tudo bem, qual é a história que temos para contar? Não, está sempre tudo flat. Então, sim, a história, o símbolo da história é um V, portanto, nós temos que ir ao fundo ao buraco, não é positivo, para depois sair mais forte. É um V que depois a perninha sobe e mostra-nos que que ficamos mais fortes daquele acontecimento. Portanto, elas, no fundo, espelham momentos de resiliência e momentos de superação. Por isso, deve haver, e há com certeza, a vida é
feita de altos e baixos. E não são os momentos ou os aspectos menos positivos que vão deixar de dar esse tom motivacional à história. Antes, pelo contrário, não, nós já passámos por isto, nós já estivemos aqui. Portanto, e estamos aqui, estamos fortes, isto só por si é motivacional. Sónia, tenho aqui uma questão. Será que este momento de crise se nos focarmos muito na parte, nos fatores culturais, eles não vão influenciar demasiado todas as tomadas de decisões e as capacidades de liderança? Se nós virmos a cultura, não é? Nesta perspectiva que eu gosto de definir cultura, que é tudo aquilo que nós... que é a forma como nós pensamos e tudo aquilo que nós fazemos e dizemos, cultura tem que estar presente em tudo, não é? Aliás, tem que estar. A cultura é aquilo que nós somos e fazemos. Por isso, se nós acreditamos que aqueles são os valores e princípios que nos devem nortear, ela tem que estar presente nestes momentos. Isto não significa que não tenhamos que ter processos de análise também que sejam mais objetivos e mais racionais. Isto não, a forma como a pergunta está colocada parece que ou vou pela emoção ou vou pela razão. Era aquilo que eu dizia, nós temos que ter o coração e a cabeça no sítio certo. Se nós queremos sair de um processo destes forte, temos que ter as duas, não é? Por isso temos que ter a empatia, temos que ter o lado mais racional de perceber que impacto é que isto pode ter no negócio, porque nós, obviamente que estamos preocupados com as pessoas, mas nós não podemos descurar de maneira nenhuma a sustentabilidade do negócio e vamos ter que tomar decisões difíceis, seguramente todos temos que, a não ser aqueles que estão em contraciclo, não é? E estão a beneficiar da crise, que também acontece, mas a maior parte não. Por isso, sim, há seguramente decisões muito difíceis para tomar. Agora, ao termos que as tomar, que seja respeitando as pessoas. Não é? Isto não significa não deixar de tomar decisões que não são populares e que são difíceis e que podem implicar decisões complicadas, como sabem que muitas empresas estão a fazer, terem que despedir pessoas. Agora, a forma como o fazem, que seja honesta, que seja respeitadora e que seja o mais cuidadora possível das pessoas ao longo desse processo e o máximo de transparência. Exato. Que história é que gostarias de contar sobre a Mercer, Sónia? Deste período, da forma como nós vivemos. Que marca é que querem deixar? Qual é o vosso legado? Sim, isto é uma visão mais pessoal. Eu acho que a força da cultura, não é, e da reputação assenta em dois grandes pilares. Coerência entre as histórias que nós contamos e depois aquelas que as pessoas vivem, e consistência ao nível de toda a organização e ao longo do tempo. Por isso, coerência e consistência é aquilo que nos dá força. Por isso, aquilo que eu gostaria que as pessoas retivessem é que a Mercer é uma casa de ferreiro com espetos de ferro. Porque é uma coisa que me irrita solenemente, é quando dizem casa de ferreiro, espeto de pau. Não é? Porque nós trabalhamos estes temas com os nossos clientes, não é? Numa das linhas de negócio de forma muito orientada para estes temas da cultura, da comunicação, da gestão de talento. Por isso é uma coisa que me irrita solenemente. E então dá-me um gozo enorme quando nós fazemos coisas internamente que os nossos consultores dizem: Sónia, partilha ali aquele PPT que tu fizeste ou aquela ideia porque pode fazer sentido para os nossos clientes. Por isso eu gostava que contassem a história de que a Mercer foi coerente, foi consistente, que é uma casa sólida, construída com tijolos e cimento e não é de palha, que o lobo consegue deitar abaixo, e que de facto houve esta confirmação de que a Mercer de facto se preocupa com as pessoas mesmo e sobretudo quando estamos a passar por momentos difíceis. Essa era a história que eu gostaria que as pessoas retivessem. Carla, falando agora numa perspectiva mais macro e menos organizacional, a nível do nosso país, que história é que Portugal poderá contar para reforçar a marca? Nós temos dados importantes. Sim. Eu acho que nós já estamos a contar uma história, já estamos a ser percepcionados de uma determinada forma pelo exterior, digamos assim. A história que Portugal está... mais do que contar a construir, é uma história de esforço coletivo. Nós sabemos que o turismo pode beneficiar e se calhar podemos ser um dos primeiros países a receber mais pessoas devido à forma
responsável, obviamente com exceções, não é? Mas no geral nós fomos responsáveis e conseguimos de alguma forma conter a pandemia, portanto fomos vistos lá fora como um exemplo. Em termos de comunicação, eu não acredito que haja alguém no mundo, se calhar, que tenha tanta exposição como alguns dos nossos dirigentes têm nesta altura, que consiga sair imaculado, que a comunicação seja irrepreensível, porque este é um momento de incerteza e contamos e construímos uma história de transparência. Eu tenho ideia que a comunicação foi transparente, é transparente e gostava que continuasse a ser, atenção, com toda a crítica depois que isto pode ter, não é? Porque hoje é assim, amanhã vou dizer, se calhar afinal não sabemos bem. Não sabemos, nós conseguimos claro que há quem veja isso como um ponto negativo, eu vejo como um sinal de humildade. Não sabemos. E a verdade é que ninguém sabe. A verdade é que os cientistas a cada dia saem centenas de estudos. Portanto, ter um dirigente, um porta-voz a dizer nós não sabemos, não deve ser visto como, lá está, um sinal, uma fragilidade. É transparente e é honesto. E a história que nós estamos a contar, para além da história do comportamento coletivo, não é? Ter sido exemplar, e a percepção que isso faz com que tenham de nós, esta questão de honestidade e transparência na comunicação, que foi aquilo que me marcou, acho que pela primeira vez, e nós já tivemos outras crises antes, há um lado humano que está a vir ao de cima e que sirva como exemplo para, no futuro... Nós vamos, infelizmente, ter que acabar a nossa conversa para podermos dar voz a algumas questões. Aliás, nós já fomos respondendo ao longo do tempo a maior parte delas. Eu tenho aqui uma questão e vamos abrir agora o nosso Q&A, para o caso de alguém ainda querer colocar alguma questão, façam o favor. Diz assim... recordo uma preocupação no setor financeiro, risco reputacional, no sentido de atenção ao aspecto de comunicação e proximidade de cliente. No conceito de narrativa, storytelling, qual é que poderá ser o foco no pós-Covid, pós-guerra? Como é que se poderá abordar esta questão? Sim, o setor financeiro tem factos, não é? Factos, análise, mas nesta altura os dados que temos para analisar, atenção, não sou nada da área financeira, mas trabalho em termos de comunicação com este setor. Aqui a questão é, lá está, voltamos à transparência, voltamos à frontalidade, voltamos ao tom realista, não é? Dentro daquilo o que é que nós sabemos. Não podemos, obviamente, dizer ao cliente que vai ser fantástico se não tivermos dados à frente que mostram que vai haver uma recuperação. Nós não sabemos. E o tom deve ser esse, mas ao mesmo tempo construtivo, sim, não é? Senão vamos todos para casa e fechamos o mundo. Portanto, eu acho que devemos estar todos neste registro, depois obviamente com toda a experiência que cada pessoa neste setor tem, muito mais do que eu seguramente, mas em termos de comunicação e de tom na comunicação deve ser este, frontalidade, transparência, mas de alguma forma construindo para a frente, não é? O foco no futuro. Não é um otimismo irrealista, vai ficar tudo bem. Não, estamos na posse de informação, infelizmente limitada, não é? Ainda, porque parece que a cada semana há alterações. Vamos vendo, vamos evoluindo, vamos testando, vamos comunicando, vamos esperando, vamos vendo, evoluindo, testar e medir. Tem sido o nosso lema há quase 3 meses, testar, medir, voltar a fazer se não estiver bem. Sim, eu acho que o poder da comunicação aqui é criar laços de confiança, não é? Com a verdade, com a honestidade, com a transparência, não é? No fundo, todos estamos vulneráveis, as empresas, os executivos, e isso realmente é um ponto muito importante. Nós chegámos ao fim do nosso tempo. Eu queria agradecer imenso a todos os participantes por terem partilhado este momento connosco, por terem tido a oportunidade de expor as suas questões. Obrigada, Sónia e Carla, pela forma e pelo vosso entusiasmo em aceitar este desafio. Voltamos-nos a ver em setembro, quando tivermos o nosso programa de Employer Branding, que temos em parceria com a Mercer. Se não houver mais nenhuma questão, desejo a todos uma muito boa tarde. Continuem em segurança e até breve. Adeus, boa tarde. Adeus, boa tarde.